Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos iniciar nossa aula de português. O assunto hoje são as variações linguísticas. Esse conteúdo está presente no material da segunda semana que foi enviado no site para vocês, ok? Localizem a atividade para a gente fazer uma pequena revisão e corrigir também a atividade que foi passada. Vamos começar? Então, vamos lá. Para falar de variações linguísticas, nós temos que falar diretamente da nossa língua, né? Da forma como a gente se comunica através do falar e da escrita também, ok? Então, língua é a linguagem verbal, oral ou escrita utilizada por um grupo de indivíduos que constitui uma comunidade. A língua, ela é uma construção humana e histórica. Humana porque é construída por nós, seres humanos, e histórica porque ela vem se modificando no decorrer do tempo. É organizadora da identidade dos seus usuários. Então, cada usuário, cada pessoa, ela tem a sua forma de falar, a sua forma de interagir. Ela é também da unidade, dá uma cultura, a uma nação. O nosso país é uma nação, ok? Dentro do nosso país, por exemplo, existem vários tipos de variações linguísticas. Por quê? Porque existem vários modos das pessoas se comunicarem, de acordo com a região, de acordo com a condição social, com o estudo. A gente vai ver isso mais na frente, ok? Ela também é uma língua viva e dinâmica, por isso está sujeita a várias variações. As variações linguísticas, elas são diferenças que uma mesma língua apresenta quando é utilizada, de acordo com as condições sociais, culturais, regionais ou históricas. Perceberam que isso aí é a resposta da primeira questão da atividade de vocês? Então, já se liguem aí, dê um pause nesse momento para conferir se você colocou direitinho. Beleza? Variação histórica são essas diferenças, né? Da mesma língua, o português, por exemplo, é uma língua que pode ser falada de diversas formas, e isso é a variação linguística. Quais são os tipos de variação linguística? Quais são eles? Como eles aparecem? Quais são os exemplos? Essa também já é a resposta da questão 2 da sua atividade. Então, anote aí que existe a variação histórica, a variação geográfica, a variação social e a variação situacional. Nós vamos conhecer as características e os exemplos de cada uma delas. Variação histórica refere-se aos estágios de desenvolvimento de uma língua ao longo da história. Ou seja, nós temos aí um exemplo do português arcaico e o português contemporâneo, que é o português atual. Vamos perceber aqui, nesse trecho da Carta de Peru Vaz de Caminha, no século XVI, que há várias palavras nesse trecho que hoje em dia nós não usamos mais. Elas ainda podem até existir, mas nós não usamos mais com frequência. Por exemplo, a palavra formosa. A palavra formosa, nenhum jovem ou poucos jovens utilizam ela hoje em dia, né? E, digamos, o jovem dizer aquela menina é muito formosa, isso é uma raridade algum jovem dizer hoje em dia, né? Talvez alguma pessoa mais idosa tenha isso no seu vocabulário, mas os jovens não. Então, isso é um exemplo de variação histórica. A palavra crateús, antigamente crateús era escrito com TH, hoje em dia não usamos mais o H. Isso aí também é um exemplo de variação histórica. Né? Então, a língua portuguesa ela vem se modificando e vem se aperfeiçoando, criando novas regras. E isso aí vai fazendo com que aconteça todas essas mudanças, ok? Variação geográfica. O que é a variação geográfica? É a variedade que a língua portuguesa assume nos diferentes lugares onde ela é falada. Então, nós percebemos aí pela imagem que existem vários países, né, que falam a língua portuguesa. Então, vamos observar aqui nesse slide que o português é a língua oficial em 8 países, de 4 continentes. Nós temos aí os países Angola, o Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal,
São Tomé e Príncipe, Timor-Leste, todos eles falam a língua portuguesa nesses países. Só que não são da mesma forma. Cada país tem a sua particularidade, a sua forma de falar, mesmo sendo a mesma língua. Então, isso é um exemplo de variação geográfica, que eu posso também falar regional. Variação geográfica ou regional são sinônimos, ok? Exemplos de variação geográfica. No Brasil, cada região possui diferenças linguísticas, tanto na fala como no vocabulário. Nós aqui do Nordeste, nós temos várias palavras que nós falamos aqui que não é falado da mesma forma em outras regiões do país. Então, tem a palavra abestado, por exemplo, é muito falada, mas o que quer dizer a palavra abestado em outras regiões? Quer dizer que a pessoa é boba, ou é tola, né? Abirobado, a pessoa maluca. E aí nós temos vários exemplos de variação geográfica que nós utilizamos aqui no Nordeste. Vamos lá para a questão 3 da atividade de vocês, que lá tem uma questão, é uma questão que pede que vocês identifiquem esse tipo de variação, né? Então, observem a imagem abaixo, retirada do Facebook, e responda as perguntas a seguir. Aí temos aí a imagem, né? Um senhor, parece que é um caipira, né? Do interior, assim, bem interiorano. E a forma como ele fala, quando é hora de comer, nós come. Quando é hora de beber, nós bebe. Quando é hora de dormir, nós dorme. Quando é hora de amar, nós ama. Quando é hora de trabalhar, aí nós fica no Facebook. Será que tem alguém assim, hein? Vamos aí à primeira pergunta. Que variedade linguística o personagem da imagem ao lado usou para se expressar? Ele usou uma linguagem culta ou uma linguagem coloquial? Daqui a pouco eu vou falar mais sobre culta e coloquial, mas eu já vou dar uma deixa para vocês. Linguagem culta é aquela forma que a gente fala de acordo com a gramática, né? Seguindo as regras gramaticais. Será que esse senhor falou assim? Falou corretamente de acordo com a gramática? Ou não? Ou ele falou de acordo com a região dele, né? Com a situação em que ele está? Então, a resposta da letra A é coloquial, ok? Que é a mesma coisa de informal. Na letra B, conservando bem a imagem, observando bem a imagem, diga pelo menos 2 motivos que contribuem para que o personagem fale dessa forma. Por que será que ele não fala do jeito que a gramática pede? Pensaram? Uma das possibilidades é o fator regional, né? Na região dele, a maioria das pessoas falam dessa forma. Então, talvez seja um motivo dele falar assim. O fator escolar, talvez ele não tenha tido tanto acesso à escola, não tenha aprendido as formas corretas de acordo com a gramática para falar. Por exemplo, são possíveis situações. Esse jeito como o personagem falou, dá para o ouvinte ou o leitor compreender? Vocês conseguiram compreender o que ele disse aqui? Eu acho que sim, eu compreendi, eu acredito que vocês tenham compreendido. Por que vocês compreenderam? Por que nós compreendemos o que ele disse? Nós compreendemos porque reconhecemos pelo som familiar o aproximado da forma adequada da gramática. Por mais que ele não tenha falado de acordo com o que a gramática pede, mas foi bem aproximado, né? Dá para a gente entender o que ele fala. Essa linguagem usada por ele é considerada correta ou errada? Por quê? Será que só porque ele não seguiu as regras gramaticais ele está errado? A forma como ele falou é considerada adequada de acordo com o contexto social, geográfico, escolar, né? Se ele foi compreendido, então está adequadamente, de acordo com a situação em que ele esteja, ok? Questão 4. Na oralidade,
Usamos muitas expressões próprias de nossa região. Observe a imagem e pesquise mais 10 expressões de seus significados e anote. Olha aí, são várias expressões, né? Baixa da régua, lugar onde ninguém quer ir, lugar muito longe. Balaio de gato, quer dizer desorganização, confusão. Vocês anotaram aí as expressões que são usadas e os significados? Eu pesquisei algumas outras que a gente usa aqui, como forma até de deixar mais animada aqui para vocês rirem um pouco. Vamos dizer aí, ó. No Instagram a gente vê muito isso, né? Você é do Ceará? Sim. Fala árvore para mim. Pé de pau. Né? Aqui a gente fala muito pé de pau, né? Tem um pé de pau em frente à minha casa, mas a gente sabe que o nome usual é árvore. Tu é cearense? Sou. Pois fala acidente de trânsito. Barroada. Quem é que não ouviu aí, hein? Teve uma barroada lá no centro da cidade. Né? Quer dizer para nós que teve um acidente de trânsito. Você é do Ceará? Sim. Então fala, eu tenho coragem. Eu me abstrevo. Então muita gente não fala, eu me abstrevo a fazer essa atividade todinha. Então, são formas de nós falarmos aqui no Ceará, né? Outra, você é do Ceará? Sim. Então fala dar a volta, vou arrodear. Nina, arrodia bem aí para tu entrar pela cozinha. Então a gente fala muitas coisas que nem nas outras regiões não são faladas. Então isso é variação regional, ok? Variação social refere-se às formas da língua empregadas pelas diferentes classes ou grupos sociais. Então, nós temos aí alguns exemplos. O réu vive de espórtula, tanto que é notória sua cacosnia. É isso aí, estamos vendo aí que é um linguajar jurídico. Né? Oi, rapaz do surf, brigadão pela moral que vocês estão me dando. Pô, tá muito bom quando tá batendo aquelas ondas na prainha. Tá show, valeu, brigadão. Aí nós já percebemos que mudou totalmente a forma de falar, né? Que é uma conversa de surfista. Então, isso aí são exemplos de variação social, vai de acordo com os grupos sociais, né? As classes sociais também. Dentro aí dessa variação social, nós podemos aí ver os conceitos de norma culta. O que é? Às vezes vocês vão ver em algumas questões, né, pedindo, escreva de acordo com a norma culta, ou se o texto está de acordo com a norma culta. Então, isso aí é a variedade de prestígio que deve ser adquirido na vida e cujo domínio é solicitado como forma de ascensão social e profissional. E essa norma culta, a gente pode considerar que é aquela fala de acordo com o que a gramática exige, né? Um linguajar mais robusto, um vocabulário mais enriquecido. Linguagem técnica, ela é usada no exercício de certas atividades profissionais. Então, um médico, por exemplo, ele vai ter o seu linguajar próprio. Tem palavras que ele utiliza que pessoas que não são da área não vão entender. Modos de falar masculino e feminino. O sexo masculino quanto feminino tem formas de falar, tem algumas palavras que é utilizado por um deles, né? Então, as meninas, por exemplo, então, oi amiga, tudo bem? Amiguinha, isso são mais coisas do lado feminino. Meninas falam mais assim, dessa forma, né? Alguns homens já falam de forma mais séria, e aí, cara, beleza e tal. Enfim, são vários exemplos em relação a isso. As gírias. Gíria, jargão e dialeto são sinônimos, nós podemos dizer assim, né? A gíria são formas de língua que certos grupos desenvolvem como um código. Nós vimos no exemplo anterior, os surfistas, eles têm várias gírias. O jargão é o sinônimo de gíria, mas geralmente é voltado mais para os profissionais, né? Então, voltando, os advogados, por exemplo, eles têm vários jargões que eles utilizam. E o dialeto é a forma como uma língua é realizada numa região específica. Então, aí esses últimos três vocês já são, porque já é a resposta da questão 6, ok?
Variação situacional é a capacidade que tem o mesmo indivíduo de empregar diferentes formas da língua em situações comunicativas diversas, procurando adequar a forma e o vocabulário em cada situação. Então, de acordo com o local em que eu esteja, eu vou falar correspondendo àquele local, à situação em que eu estou vivenciando. No trabalho, na escola, com os amigos, com a família, eu falo de... Ai, droga. Variação situacional é a capacidade que tem o mesmo indivíduo de empregar diferentes formas da língua em situações comunicativas diversas. Aqui é de acordo com a situação em que você está vivenciando. Se eu estou no meu trabalho, eu vou falar de forma mais séria. Se eu estou na escola com os amigos, eu já falo de uma forma mais informal, já falo mais usando gírias, usando palavras que eu uso só com meus amigos. Se eu vou para uma solenidade, eu me comporto já de outra maneira, né? Já devo falar já mais formalmente. No mundo virtual, se você manda mensagem no WhatsApp para o seu amigo, você manda mais informalmente. Já se você manda para o seu chefe ou para alguém que exija mais formalidade, você já vai pensar na forma como você vai escrever para falar com essa pessoa. Então, isso aí são exemplos de variação situacional, ok? De acordo com a situação em que eu estou vivendo. Temos algumas considerações importantes a fazer. Todas as variações estão presentes, tanto na língua falada quanto na língua escrita. Podemos, inclusive, encontrar e usar as variações linguísticas em diferentes contextos de produção escrita. Então, tanto na língua falada quanto na língua escrita, nós podemos observar essa variação, tá bom? Agora, sim, numa prova, por exemplo, numa redação, a redação exige que você escreva de acordo com a norma culta, de acordo com a gramática. Então, você não pode escrever, você deve evitar escrever palavras que você usa na informalidade. Existe uma variedade da língua padrão que é variedade linguística de maior prestígio social. Aprendemos a valorizar a variedade padrão porque socialmente ela representa o poder econômico e simbólico dos grupos sociais que a elegeram como padrão. Então, a norma padrão, a língua padrão é a que a gramática exige. Então, muitas pessoas só valorizam, né, dão um certo... sofrem preconceito por não falarem de acordo com essa forma padrão. Mas eu quero deixar bem claro aqui, gente, a forma de falar, todas as formas de falar é correta, desde que você fale e a outra pessoa compreenda, né? Tem que existir a compreensão nessa fala. Agora você vai ter que adequá-la de acordo com a situação que você vive, né? Para que você consiga se comunicar melhor. É importante compreender que as variações linguísticas para melhor usar a língua em diferentes situações. Utilizar a língua como meio de expressão, informação e comunicação requer também o domínio dos diferentes contextos de aplicação da língua. O idioma pode ser um instrumento de dominação e discriminação social. Devemos, por isso, respeitar as linguagens utilizadas pelos diferentes grupos sociais. Então, por que eu tenho que aprender variação linguística? Que é para mim saber que existem essas diversas formas de falar, de escrever, que todas elas estão corretas e que eu devo aprender a usá-las e adequá-las de acordo com a situação em que eu esteja e que eu viva, ok? E que todas elas eu devo ter respeito por todas elas. Fique bem claro por isso, né? Às vezes, até na própria sala de aula acontece de um aluno ou outro, fulano falou errado, ciclano falou errado. Não tem importância o modo como a pessoa fala, né? Você tem que respeitar a forma, a cultura com que ela foi criada e saber que nós estamos constantemente aprendendo. Então, essa pessoa poderá um dia querer aprender a seguir a norma padrão e ela pode falar corretamente, escrever corretamente, né? Vai depender do interesse dessa pessoa.
Linguagem coloquial, eu coloquei aqui esse termo porque às vezes vem questões perguntando se é coloquial ou culta, como nós já vimos anteriormente. Então, a linguagem coloquial é a mesma coisa da linguagem informal, linguagem popular, são utilizadas nas situações, por exemplo, numa conversa com um amigo, com um vizinho, é a forma mais espontânea que a gente tem de se comunicar, ok? Vamos aí para a questão 5. Que variedade linguística, culta ou coloquial podemos ou devemos usar nas seguintes situações sociais? Quando nós estamos falando sobre política no canal de televisão, imaginemos a situação. Nós vamos falar sobre política no canal de televisão. Nós devemos falar de acordo com a norma culta ou de acordo com a norma coloquialmente? Norma culta, né? Nós vamos falar ao público na TV, então nós temos que procurar falar de acordo com a norma culta, e principalmente pelo assunto, que é política. Numa pequena mensagem de celular para um amigo próximo, opa, então aí já é mais próximo, já é amigo, eu posso usar a linguagem coloquial. Numa pequena mensagem de celular para o seu patrão, culta, né? Você vai falar com o seu patrão, já exige um maior respeito, então você deve falar de acordo com a norma culta. Numa carta de reclamação para o presidente, você vai mandar a carta para o presidente, e ainda é de reclamação, então você tem que falar de acordo com a norma culta. Numa conversa na praça entre amigos, a forma coloquial, né? Já está mais íntimo. Então, perceberam aí a diferença entre norma culta e a forma coloquial de falar? Aí nós temos as referências que eu utilizei para pesquisar essa aula, ok? Obrigada pela participação. Vejam as orientações da atividade interativa que está na plataforma, ok? Boa semana para vocês.